E aí, será que o Bitcoin é uma bolha, é uma pirâmide? Muitas pessoas têm se posicionado sobre isso nos últimos dias e virou um assunto muito relevante dentro das reportagens. Os investidores ficaram super confusos, as pessoas todas no mercado estão muito confusas sobre o futuro desse criptoativo. Então é isso, vamos falar sobre isso nesse vídeo, alunos e alunas, vamos lá. As declarações que mais movimentaram o mercado foram as declarações do Nassim Taleb. Ele fez declarações muito graves, muito ácidas sobre o Bitcoin. E para quem não conhece Nassim Taleb, ele é líbano-americano, ele é nascido no Líbano e mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ele é um matemático e também professor emérito na Universidade de Nova York, uma figura muito respeitada dentro do setor dos investimentos também. Mas não é somente o Bitcoin que está muito volátil. Afinal, o Nassim Taleb também falou da volatilidade do Bitcoin. Mas o que também está muito volátil são as opiniões e posicionamentos do mercado. O JP Morgan, por exemplo, que é o maior banco de investimentos dos Estados Unidos, fez um alerta recentemente que o Bitcoin poderia estar próximo de um colapso se ele não retornasse para os seus patamares recordes. E isso aconteceu pouco tempo depois dele recomendar aos seus investidores de colocar um valor em Bitcoin para criar uma reserva de valor através desse criptoativo. Isso tudo aconteceu depois de um momento de muita euforia no mercado, onde o Bitcoin estava batendo recorde atrás de recorde, o mercado, os assuntos sobre o criptoativos estavam movimentando os noticiários por conta dos recordes, e aí o Bitcoin teve uma correção muito expressiva, caiu muito em dólar, e aí os críticos apareceram. Inclusive, muitos estão se perguntando, é o momento de comprar Bitcoin depois dessa queda tão expressiva? Fala aí no comentário. E além de falar no comentário, deixa eu falar uma coisa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever agora, curtir, compartilhar. Você nos ajuda muito fazendo isso. Mas vamos voltar a falar aqui sobre o matemático Nassim Taleb. Em fevereiro de 2021, ele começou a fazer as críticas dele contra o Bitcoin e ele começou ali através do Twitter falando que ele tinha vendido todos os seus Bitcoins devido à volatilidade do criptoativo. E para ele, a moeda não poderia ser mais volátil do que bens de consumo. Então, para ele chegou à conclusão que o Bitcoin tinha falhado como moeda. Realmente, a volatilidade acaba atrapalhando o Bitcoin a servir como uma unidade de conta. Nesse ponto, ele realmente está certo. Servir como unidade de conta é uma das 3 funções de uma moeda. E, consequentemente, ao falhar em ser uma unidade de conta, acaba atrapalhando o Bitcoin a servir como meio de troca. Reforçando, as 3 funções de uma moeda seriam servir como uma unidade de conta, servir como meio de troca e, por fim, servir como uma reserva de valor. O que muitos têm defendido é que o Bitcoin pode não servir como moeda um dia, mas ao menos ele vai servir como uma reserva de valor. Outro posicionamento interessante de Taleb foi quando ele disse que a moeda ideal ela deveria ser descentralizada. Agora você pensa, você conhece alguma moeda que tem essas características? Mas não vamos fazer um corte aí na fala dele não, ele falou mais algumas coisas. Ele disse que além de tudo, a moeda deveria ter uma volatilidade baixa. Isso ele acabou repetindo algumas outras vezes. Além disso, ele disse que a moeda ela deveria ter lastros em reservas de valor. O que ele quer dizer com isso? Igual, por exemplo, no passado, o dólar, o real, a libra, essas moedas já foram lastreadas em ouro, por exemplo. Então, o que ele quer dizer é que ela tem que ter um lastro. Dessa maneira, Taleb chega a uma conclusão dizendo que o Bitcoin realmente falhou como moeda e não passa de uma bolha especulativa. Indo até mais adiante, em uma entrevista a uma emissora muito grande nos Estados Unidos, ele disse que está muito evidente que o Bitcoin não passa de um esquema Ponzi. Como não é comum no dia a dia você ouvir o nome esquema Ponzi, eu vou explicar. Na prática, é uma fraude financeira, mais conhecida como pirâmide. E como que ela funciona? Muitas das vezes há a promessa de retornos recorrentes e muito expressivos, e as pessoas que vão entrando no início até conseguem sim ganhar dinheiro, mas o problema é que à medida que elas vão sendo forçadas ou estimuladas a indicar outras pessoas, essa base da pirâmide vai crescendo até que a pirâmide fique inviável ou os líderes e idealizadores somem.
Essa afirmação ela é gravíssima e fica até difícil de nós comentarmos sobre ela, mas uma coisa eu tenho que deixar registrado que é a minha opinião. O Bitcoin, na minha opinião, foge do esquema Ponzi. Ele por si só, na minha opinião, não tem fraude financeira alguma. Até porque não existe uma promessa de ganhos e de rendimentos futuros. Porém, o grande problema é que muitas das vezes pessoas que não têm conhecimento sobre a criptomoeda, que não é o caso do Taleb, mas a maioria das pessoas que não têm conhecimento acham que o Bitcoin é fraudulento pelo fato dele ser muito utilizado em esquemas de pirâmide. Mas o ser humano pode fazer pirâmide com o que ele quiser. Na verdade, já fez com diversas coisas e continua fazendo. O que acontece é que essa criptomoeda é um ativo financeiro como qualquer outro. E o seu preço é definido pela relação de oferta e demanda. Até mesmo por conta disso, muitas pessoas não definem ela como uma moeda e sim como uma commodity. O que acontece é que, como ele é escasso e tem uma demanda crescente, o preço dele acaba tendo uma alta bem significativa. E o que acontece é que, além dele ser escasso, todos os bitcoins que estarão disponíveis um dia não estão disponíveis hoje. Eles estão sendo minerados aos poucos. E a taxa de mineração é desproporcional à taxa de demanda, ou seja, a demanda tem crescido muito mais do que tem bitcoins sendo disponibilizados no mercado. Portanto, o preço dele sobe por conta disso também. Quanto à volatilidade, podem ter diversas razões e aí vão ter muitas pessoas falando sobre isso. Mas as duas principais que eu gostaria de colocar aqui para você são as seguintes. Primeiro, é por ser um ativo muito recente. Então, ele está tendo o seu preço ainda ajustado no mercado. É uma novidade, apesar dele estar disponível já há alguns anos. Dentro de um histórico como um todo, por exemplo, se você for comparar ao ouro, até mesmo ao dólar e ao real, é uma moeda muito nova. E o segundo ponto é pelo excesso de dúvidas quanto à existência do Bitcoin no futuro. Existe muita especulação em cima do Bitcoin nesse ponto. Será que ele vai continuar existindo? Recentemente, o lado contra o Bitcoin ganhou um reforço de peso. O Charlie Munger, que é o braço direito do Warren Buffett na sua empresa lá nos Estados Unidos, que administra bilhões e juntos são considerados os maiores investidores da história. Charlie Munger fez a seguinte declaração: ele classificou o Bitcoin como repugnante e ruim para a sociedade. Em um passado não muito distante, o próprio Warren Buffett já criticou o Bitcoin também. Só que a diferença é que o Warren Buffett foi muito mais delicado, que é uma grande característica dele, saber equilibrar muito bem as suas opiniões para não se comprometer. E você lembra que eu falei que não é somente o Bitcoin que está volátil, tem as opiniões sobre a favor e contra ele também estão muito voláteis? Olha só, o JP Morgan, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Lá em fevereiro de 2021, ele recomendou que seus investidores fizessem aportes em Bitcoin para formar uma reserva de valor através do criptoativo. Já em abril de 2021, ele fez um alerta que o Bitcoin poderia estar próximo de um colapso. E por incrível que pareça, tem novidade nessa história, eu falo já já. Realmente as quedas foram muito significativas. Em dólar, a queda chegou a acumular mais de 30% de perdas. Porém, isso não é uma raridade, já aconteceu outras vezes. No mercado nós costumamos dizer que o investidor que tem apetite para colocar o capital em criptoativos como o Bitcoin já está acostumado e já até espera essas quedas no curto prazo, por tudo que nós já falamos, por ser um ativo que tem muita especulação quanto ao futuro dele, por ser um ativo muito novo e por aí vai. Mas, na contramão disso tudo, grandes instituições têm se posicionado no lado a favor ao Bitcoin, o que mostra que ele pode sim ter futuro. A gigante do mercado de cartões de crédito, a Visa, declarou que passaria a receber pagamentos de fatura através do Bitcoin. Além disso, o Mercado Livre lançou um teste na Argentina, reforçando aqui que o Mercado Livre é o líder de e-commerce na América Latina, e lá na Argentina esse teste será para compra e venda de imóveis através do Bitcoin na plataforma. E também a revolucionária do setor automobilístico norte-americano, a Tesla, comprou uma verdadeira fortuna em Bitcoin, passando ali de bilhões de dólares.
ela declarou que em breve passaria a aceitar a venda de carros através da criptomoeda. E para completar toda aquela história do JP Morgan, ele resolveu agora lançar um fundo que provavelmente vai sair nesse semestre para que seus clientes possam investir em criptoativos, em especial no Bitcoin. Apesar do JP Morgan ser o maior banco dos Estados Unidos, conforme eu já falei, não é só ele. O Goldman Sachs também disse que deve lançar um fundo e expor seus clientes ao Bitcoin. E além disso, o Morgan Stanley também começou a oferecer investimentos em criptoativos. E agora eu pergunto para você, qual é a conclusão disso tudo? Será que o Bitcoin tem futuro? Qual é a sua opinião sobre isso? Fala para mim aqui nos comentários, eu vou interagir com vocês, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Uma coisa que eu diria é o seguinte, não tem como nós termos certeza. Afinal, ninguém sabe sobre o futuro. Óbvio que eu tenho minhas convicções próprias, só que não cabe eu transferir essa convicção para você. Você que tem que criar esse conceito dentro de você. O que nós passamos aqui é conhecimento e informação. Uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, desconfie de quem te dá uma certeza absoluta. Seja a favor, seja contra o Bitcoin. O que nós podemos acrescentar é que sim, o cenário macroeconômico atual é muito favorável para o sucesso do Bitcoin. As moedas fiduciárias estão se colocando em uma situação cada vez mais complicada. Moedas fiduciárias, no português claro, é o dólar, é o real, é o euro, é o ien, é o peso argentino, é o peso chileno e por aí vai. São as moedas controladas pelos governos. Uma das coisas que mais me reforça a dar essa opinião é que os juros no mundo inteiro seguem em patamares muito baixos. Na verdade, muitas das vezes com juros negativos após nós descontarmos a inflação. E além disso, o mundo inteiro está seguindo uma tendência liderada pelos Estados Unidos de aumentar a oferta monetária na economia através da impressão de dinheiro, através de pacotes, muitas das vezes, de trilhões de dólares. E os Estados Unidos já fez mais de um pacote de trilhões de dólares nos últimos meses. Mas antes de nós continuarmos, deixa eu falar uma coisa. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Isso nos ajuda muito. Continuando aqui, será que mesmo com esse cenário tão favorável para as criptomoedas, será que a moeda do futuro é o Bitcoin? Será que é o Ethereum? Será que é qualquer outra criptomoeda? Afinal, são muitas que existem, não é só o Bitcoin e a segunda mais famosa ali é o Ethereum. É muito difícil de nós termos certeza, até porque será que os países não vão proibir a negociação de criptoativos dentro da sua economia, dentro do seu estado, para que eles não percam o poder monetário? Portanto, tudo isso que eu falei é o que me leva a chegar à conclusão que uma coisa não mudou no mercado financeiro. É impossível e ninguém sabe qual é o futuro. Por conta disso, o que eu mais gostaria de te incentivar é o seguinte: tome decisões levando em consideração opiniões contrárias à sua. Se você é uma pessoa a favor do Bitcoin, ouça quem é contra, veja se você consegue absorver conhecimento deles. E se você é o contrário, se você está contra o Bitcoin, ouça o que tem a favor do Bitcoin para ver se você não muda de opinião e talvez você aproveite uma oportunidade que no futuro se revele como boa. E por fim, diversifique, continue diversificando e balanceando a sua carteira de acordo com o seu apetite ao risco. O que eu quero dizer é que você não deve cair no erro da certeza absoluta, da certeza irreversível. Lembre-se de duas coisas. O Brasil já confiscou a poupança bem recentemente e os Estados Unidos, a terra da liberdade, já confiscou o ouro. Então é isso, galera. Tchau, tchau, alunos e alunas. Até a próxima.